Jesus, Senhor de nossas vidas, rogamos a Ti que abençoe este momento de estudo e reflexão do Teu Evangelho de luz. Envolva-nos com Tuas doces vibrações, inspire-nos, Mestre, auxilie-nos o entendimento e, acima de tudo, mostre-nos o caminho do bem para que possamos dar continuidade em nossa evolução moral e espiritual. Que hoje possamos, ao fim de nossos estudos, estarmos mais enriquecidos em nossos conceitos doutrinários, para que possamos colocá-los em prática no dia a dia de nossa existência. E assim, Mestre Jesus, em teu nome e em nome da espiritualidade amiga e responsável por este trabalho de amor, mas sobretudo em nome de Deus, iniciamos os estudos de hoje. Que assim seja. Leitura edificante. Oração do amor próprio. Que eu aprenda primeiro a me amar e me fazer feliz, antes de me doar para outra pessoa. Que eu possa cortar o hábito de agradar aos outros às custas da minha própria felicidade. Aprender a respeitar os meus próprios limites e saber como dizer não, quando essa for a minha verdadeira vontade. Que eu aprenda a ser mais amorosa, compreensiva comigo mesmo e com meus erros. Que possa enxergar que, além das falhas, existe uma pessoa boa, que está fazendo o seu melhor para viver uma vida feliz e de sucesso. Que eu aprecie todas as minhas atitudes negativas e aprenda a agradecer por todo o bem que eu espalho pelo mundo. Que eu saiba apreciar quem realmente sou, com todos os meus defeitos e imperfeições, e abandone o desejo de me mudar para me encaixar nos padrões das pessoas que não me amam ou valorizam. Que eu aprenda a ser carinhosa comigo mesmo e ser o meu próprio abrigo depois de cada queda, de cada falha. Que eu tenha sempre a força necessária para me manter de pé, não importa o que a vida coloque em meu caminho. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14. Honrai a vosso pai e a vossa mãe é a lei geral de caridade e de amor ao próximo, visto que não pode amar o seu próximo aquele que não ama seu pai e sua mãe. Neste caso, honrai significa um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Deus nos mostra que ao amor se devem juntar o respeito, as atenções, a submissão e a condescendência, o que envolve a obrigação de cumprir-se para com eles, de modo ainda mais rigoroso, tudo que a caridade ordena relativamente ao próximo. Esse dever também se estende às pessoas que fazem as vezes de pai e mãe. Honrar a seu pai e a sua mãe não consiste apenas em respeitá-los, é também assisti-los na necessidade, é proporcionar-lhes repouso na velhice, é cercá-los de cuidados como eles fizeram conosco na infância. Sobretudo para com os pais sem recursos é que se demonstra a verdadeira piedade filial, porque os filhos não devem aos seus pais pobres só o estritamente necessário, devem-lhes também as solicitudes e os cuidados amáveis. Unicamente essa é a piedade filial grata a Deus. Ai, pois, daqueles que esquece o que devem aos que os ampararam em sua fraqueza, que com a vida material lhe deram a vida moral, que muitas vezes se impuseram duras privações para lhe garantir o bem-estar. Ai do ingrato, será punido com a ingratidão e o abandono, será ferido nas suas mais caras afeições, algumas vezes já na existência atual, mas com certeza noutra em que sofrerá o que houver feito aos outros. A ingratidão é um dos frutos do egoísmo, revolta sempre os corações honestos, mas os dos filhos para com os pais apresenta caráter ainda mais odioso. Nesse caso, o Espiritismo projeta luz sobre um dos grandes problemas do coração humano. Quando deixa a terra, o espírito leva consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza e se aperfeiçoa no espaço ou permanece estacionário até que deseje receber a luz. Muitos, portanto, se vão cheios de ódios violentos e de insaciados desejos de vingança. A alguns, porém, mais adiantados do que os outros, é dado entrevejam uma partícula da verdade, apreciam então as funestas consequências de suas paixões
e são induzidos a tomar resoluções boas. Compreendem que para chegarem a Deus, uma só é a senha: caridade. Ora, não há caridade sem esquecimento dos ultrajes e das injúrias, não há caridade sem perdão, nem com coração tomado de ódio. Então, mediante inaudito esforço, conseguem tais espíritos observar a que eles odiaram na terra. Ao vê-los, porém, a animosidade se lhes desperta no íntimo, revoltam-se à ideia de perdoar e ainda mais a de abdicarem de si mesmos, sobretudo a de amarem os que lhes destruíram porventura os haveres, a honra, a família. Entretanto, abalado fica o coração desses infelizes. Eles hesitam, vacilam, agitados por sentimentos contrários. Se predomina a boa resolução, oram a Deus, imploram aos bons espíritos que lhes deem forças no momento mais decisivo da prova. Por fim, após anos de meditações e preces, o espírito se aproveita de um corpo em preparo na família daquele a quem detestou e pede permissão para ir preencher na terra os destinos daquele corpo que acaba de formar-se. Qual será o seu procedimento na família escolhida? Dependerá da sua maior ou menor persistência nas boas resoluções que tomou. O incessante contato com seres a quem odiou constitui prova terrível, sob a qual não raro sucumbe, se não tem ainda bastante forte a vontade. Assim, conforme prevaleça ou não a resolução boa, ele será o amigo ou inimigo daqueles entre os quais foi chamado a viver. É como se explicam esses ódios, essas repulsões instintivas que se notam na parte de certas crianças e que parecem injustificáveis. Nada com efeito naquela existência há podido provocar semelhante antipatia. Para se lhe apreender a causa, necessário se torna volver o olhar ao passado. Ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzes um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis, se fielmente a cumprirdes. Os vossos cuidados e a educação que lhes darei auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe perguntará a Deus: que fizestes do filho confiado à vossa guarda? Se por culpa vossa ele se conservou atrasado, tereis como castigo vê-lo entre os espíritos sofredores, quando de vós dependia que fosse ditoso. Então, vós mesmos, assediados de remorsos, pedirei vos seja concedido reparar a vossa falta, solicitareis para vós e para ele outra encarnação em que o cerqueis de melhores cuidados e em que ele, cheio de reconhecimento, vos retribuirá com seu amor. A tarefa não é tão difícil quanto vos possa parecer, não exige o saber do mundo, podem desempenhá-la assim o ignorante como o sábio, e o Espiritismo lhe facilita o desempenho, dando a conhecer a causa das imperfeições da alma humana. De todas as provas, as mais duras são as que afetam o coração. Formam famílias os espíritos que a analogia dos gostos, a identidade do progresso moral e a afeição induzem a reunir-se. Esses mesmos espíritos, em suas migrações terrenas, se buscam para se gruparem, como fazem no espaço, originando-se daí as famílias unidas e homogêneas. Se nas suas peregrinações acontecem ficarem temporariamente separados, mais tarde tornam a encontrar-se venturosos pelos novos progressos que realizaram. Mas como não lhes cumpre trabalhar apenas para si, permite Deus que espíritos menos adiantados encarnem entre eles a fim de receberem conselhos de bons exemplos a bem de seu progresso. Esses espíritos se tornam, por vezes, causa de perturbação no meio daqueles outros, o que constitui para estes a prova e a tarefa a desempenhar. Acolhei-os, portanto, como irmãos, auxiliai-os e depois, no mundo dos espíritos, a família se felicitará por haver salvo alguns náufragos que, a seu turno, poderão salvar outros. Prece para fluidificar a água.
Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a vida, abençoai esta água que vamos usar, confiantes para implorar o perdão de nossos pecados e alcançar a proteção de vossa graça contra toda doença e cilada do inimigo. Concedei, ó Deus, que por vossa misericórdia jorrem sempre para nós águas da salvação, para que possamos nos aproximar de vós com o coração puro e evitar todo o perigo do corpo e da alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Mestre amado, que possamos sempre te oferecer o coração puro e o pensamento elevado na oração, que os nossos sentimentos se harmonizem com a tua vontade, para que possamos a cada dia ser instrumentos vivos e operosos da paz e do amor, do aperfeiçoamento e da alegria, de acordo com a tua lei. Agradecemos, Senhor, por todas as graças que nos foram enviadas neste momento do Evangelho no Lar, momento em que nossos espíritos entraram em comunhão convosco. Agradecemos teus mensageiros de luz, que sempre nos orientam. Agradecemos, Senhor Jesus, por ter nos ensinado que, através do estudo do Evangelho, recebemos o alimento necessário para a nossa sobrevivência espiritual. Mas ainda te rogamos, Senhor, que nos abençoe e nos fortaleça sempre. Permaneça, Senhor, durante toda essa semana conosco. Uma semana regada de paz e alegria a todos. Que assim seja, graças a Deus.